Hoje à noite nós vamos meditar a respeito de João Batista, o precursor do Senhor Jesus Cristo. A história de João Batista é altamente inspiradora, porque ele foi escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus. E o texto básico é Mateus capítulo 3, versos 1 a 12, mas há muitos outros textos, inclusive, curiosamente, estas afirmações sobre o precursor de Jesus Cristo, nós podemos encontrar nos 3 evangelhos semelhantes, portanto, Mateus, Marcos e Lucas, e também no evangelho de João. Em Mateus 3, versos 1 em diante, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou, porque é dele que o profeta Isaías disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é o nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Que Deus abençoe a sua palavra. Como eu disse, João Batista é uma vida muito inspiradora. João Batista é profeta, segundo a palavra de Jesus. A lei e os profetas duraram até João o Batista. Este homem de Deus começou o seu ministério aos 30 anos, cerca de 6 meses antes de Jesus iniciar o seu ministério. Ele era nazireu, isto quer dizer, ele havia dedicado a sua vida ao Senhor, e ele seguia os preceitos de Números, capítulo 6, versos 1 a 21, que dizem a respeito do voto do nazireado. Aquele que faz este voto de dedicação a Deus, dentre outras coisas, ele não cortava os cabelos da cabeça, ele não bebia bebidas fermentadas, e ele era extremamente cuidadoso em todo sentido para que se dedicasse assim ao Senhor. E os circunstantes sabiam, por causa da lei do nazireado, que aquele homem havia se dedicado a Deus de maneira toda especial. João Batista tinha uma vida austera, tinha uma vida rude. Na juventude ele retirou-se para o deserto, para ficar longe dos confortos da vida, e tudo para concentrar-se na tarefa que entendia ser a tarefa de Deus em sua vida. De fato, João Batista era um profeta à semelhança dos profetas do Velho Testamento. Por exemplo, Elias foi apresentado certa feita de uma maneira muito especial, como nós lemos em 2 Reis, no capítulo 1, verso 8. E isto caberia bem na vida de João Batista, já no tempo de Jesus Cristo. Naquele tempo, segundo as Escrituras, João Batista é dito a respeito dele o seguinte: este homem que encontramos era um homem que usava vestes de pelo e tinha um cinto de couro. E então, aquele rei que estava sendo interpelado a respeito de quem era o homem que havia encontrado, disse assim: este é Elias, o profeta, o tesbita.
É interessante nós notarmos que o ministério de João Batista era caracterizado como a voz do que clama no deserto. E o que ele clamava foi o seguinte: ele clamava: o Messias está chegando, o reino de Deus está chegando. No verso 3 da leitura que fiz, a palavra é a seguinte: eu vim endireitar as veredas do Senhor. Esta afirmação, voz do que clama no deserto, aplicada a João Batista, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, tem a ver com uma prática dos reis antigos, quando era costume que quando eles iam visitar algum lugar do seu reinado, os reis enviavam uma verdadeira comitiva para que tudo estivesse preparado, para que o rei não tivesse nenhuma dificuldade no cumprimento dos seus desígnios. No caso de João Batista, isto tem a ver com o fato de que, antes de Jesus vir ao mundo, João Batista tinha a missão de já proclamar o arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento da rebeldia contra Deus, especialmente a quebra do orgulho religioso judaico, a quebra e o arrependimento da ingratidão, da desobediência a Deus, da idolatria, da cobiça e da imoralidade, que naquele tempo havia se tornado tão comum no meio do dito povo de Deus. João Batista, na sua mensagem, pregava e até exigia a volta a Deus. Sim, era necessário fazer isto porque líderes religiosos e o povo em geral, o povo judeu, eles estavam longe de Deus. E, na verdade, a mensagem de João Batista, com toda esta força, com todo este ímpeto, era uma grande novidade. Existe um período chamado período interbíblico. O período interbíblico é o tempo que levou entre a última mensagem de um profeta no Velho Testamento e o início da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e especialmente a vinda de João Batista como precursor, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Este tempo durou 400 anos, e durante esses 400 anos, do período chamado período interbíblico, não se ouvia nenhum profeta, e o povo sem mensagem de Deus foi se corrompendo, por que não dizer, aos poucos, sim. Ora, se quando havia profetas, mesmo da qualidade de um Elias, de um Isaías, havia dificuldade, eles denunciavam o pecado e o povo vivia entre o erro e o arrependimento e a volta a Deus e novamente o erro, isto era praticamente um ciclo. Imaginem sem profeta e sem a mensagem do Senhor. Por causa do afastamento de Deus, a vida do povo, inclusive dos líderes judaicos, líderes do povo de Deus, era uma vida de muito ritualismo, muita hipocrisia, a ponto de Jesus, durante o seu ministério, ter dito para os escribas e fariseus, líderes do povo: vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrar. Era um tempo de extrema superficialidade. Aliás, extrema superficialidade na vida é muito comum quando há afastamento de Deus. João Batista cumpriu a sua missão. E cumpriu tão bem a sua missão que Jesus, no tempo devido, avaliou a obra de João Batista. Isto logo após João Batista, naquele momento, já preso, ele provavelmente teve uma crise de fé, assim interpreto, e ele mandou alguns de seus discípulos de João Batista, ir até Jesus com a pergunta: és tu aquele que haveria de vir ou nós esperamos outro? E a resposta de Jesus está em Mateus no capítulo 11, é uma resposta extremamente significativa, porque a resposta de Jesus, e entendamos que Jesus sabia o que estava ocorrendo na vida de João Batista, era grande o seu sofrimento. Talvez alguns de nós tivéssemos a intenção até de, pensando em quem era João Batista, não, olha, ele fraquejou na fé. Irmãos, o sofrimento de João Batista era muito grande.
ele estava sofrendo amargamente. Eu creio mais é que ele, nesta sua, podemos chamar de crise de fé, estava precisando de encorajamento, e Jesus deu o encorajamento, porque Jesus respondeu assim à pergunta de João Batista por meio de seus discípulos. A pergunta dos discípulos era, em nome de João Batista: és tu aquele que deveria vir? A ideia, és tu o Messias? Ou nós devemos esperar outro? E Jesus respondeu assim: ide, contai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa, disse Jesus. E o texto continua dizendo o seguinte, a partir do verso 7 de Mateus 11, que quando eles partiram, os discípulos de João Batista foram para dar a notícia que Jesus havia dado como resposta. Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. E estas palavras são preciosas, é a avaliação de Jesus. Ele diz assim: o que foi que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Lembram como é que ele se vestia? De peles de animais. Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mais tarde eu comentarei esta questão. Mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Ninguém, disse Jesus, é maior do que João Batista. É nobilíssima a sua missão. Mas é bom nós lembrarmos, João Batista não é, como alguns falsos profetas têm dito, a reencarnação de Elias. O que o texto sagrado quer dizer quando Elias é mencionado é que ele é o precursor prometido. É apenas isto. Ele é o cumprimento da promessa. E alguém perguntará inteligentemente: como é que nós sabemos disto? Ora, na profecia de Malaquias, há uma profecia muito interessante a respeito da obra de João Batista. No capítulo 4, versos 5 e 6, eu vos enviarei o profeta Elias, na qualidade de Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. De fato, este é um alerta sobre a tragédia do pecado que separa Deus e separa também os homens. Há uma separação entre os homens quando há pecado. Esta mensagem foi exatamente a mensagem de João Batista, apregoando a necessidade de arrependimento. Ainda sobre a mensagem de João Batista, convenhamos, esta é uma mensagem direta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E uma pergunta que sempre devemos fazer a respeito de arrependimento, e que é muito importante na nossa vida também, é: o que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento sempre é muito mais do que simplesmente lamentar aquilo de errado que cometemos. Apenas lamentar. Como Judas, após a traição, como nós encontramos afirmado nas Escrituras, em Mateus, no capítulo 27, não é? Quando Judas vendeu Jesus por algumas moedas de prata, ele sentiu remorso, sentiu que havia errado, mas em vez de arrepender-se e tomar um outro caminho, a palavra de Deus diz em Mateus 27 que, cheio de remorso, em vez de arrepender-se, ele vai e se suicida. Este é o texto sagrado. Também
Nas Escrituras, em Lucas capítulo 18, nós encontramos um outro que não se arrependeu, não mudou de vida após ter constatado o seu pecado. É aquele jovem rico que foi citado por Jesus Cristo em Lucas no capítulo 18. É muito importante este texto quando nós pensamos a respeito desta questão de arrependimento. A palavra, a partir do verso 18, diz assim: e um homem importante perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: ora, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem disse: tenho sim obedecido todas essas coisas, desde a minha juventude. E quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E o próximo verso é tão triste, porque aquele jovem disse assim, que aconteceu isso com ele. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Ele não tinha condição de mudar de vida, porque ele era aprisionado pela idolatria de seus bens. Ele ficou triste, mas não obedeceu à orientação de Jesus. Naturalmente que a tristeza pelo pecado é parte do processo, sim, parte do processo, mas se for simplesmente a lamentação por ter sido exposto o seu erro, não é arrependimento. Um grande autor puritano do passado muito distante escreveu o seguinte a respeito de arrependimento. O nome dele era William Perkins. Ele escreveu assim: o arrependimento, o arrependido, se entristece porque agiu contra Deus que o ama, Deus que é misericordioso com qualquer pecador. O arrependimento genuíno, como a conversão real, envolve todo homem, o coração, a mente e a vontade. O coração do arrependido sofre porque ele falhou contra Deus. A sua mente reconhece o erro na desobediência específica à lei que revela o pecado. Aliás, esta é a razão da lei, revelar o nosso pecado e não nos salvar, como bem sabemos. E a vontade do arrependido o leva de volta para o cumprimento dos interesses e da orientação clara de Deus, que por sua força Deus dá poder para que o pecador arrependido não reincida no mesmo pecado. A palavra de William Perkins é uma mensagem em si, trata de detalhes tão específicos que faremos por bem lembrar. Voltando ao arrependimento pregado por João Batista, o alvo era preparar o povo para receber o Messias como Senhor da sua vida, para aceitar a mensagem e o poder de Jesus. É verdade, amados, arrependimento é uma mensagem importantíssima para nós hoje, porque arrependimento não é algo que experimentamos apenas quando aceitamos Jesus, é algo que devemos continuar experimentando toda vez que o Espírito Santo de Deus nos toca e nos ensina de que temos cometido algo contra a vontade de Deus. Um dos textos que mais cito, como muitos pregadores em nossos dias, graças a Deus, é o texto de 1 João, capítulo 1 e verso 9, que, por certo, os amados, a maioria dos amados sabe de cor. Se confessarmos o nosso pecado, os nossos pecados, plural, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É importante lembrarmos, nos purificar de toda a injustiça. Quando nós confessamos realmente arrependidos, Deus não apenas nos perdoa, o que é muito maravilhoso, e retira de nós o peso do nosso pecado, o peso da condenação pelo nosso pecado. Amados, nós somos também purificados para uma vida justa, quer dizer, purificados para experimentar uma vida segundo a vontade de Deus. A mensagem
de João Batista se tornou uma mensagem extremamente popular no seu tempo. Os irmãos devem ainda estar lembrados que quando eu li no verso 5 em diante do texto inicialmente lido como base para esta mensagem, nós aprendemos no verso 5 em diante que habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele era extremamente popular, João Batista, e uma das razões por que ele era popular é porque batizar, como João Batista batizou quando veio cumprir o mandado de Deus na sua vida, era algo novo em Israel, era novo, algo novo em Israel, pois antes de João Batista, este profeta, que foi o precursor de Jesus Cristo, apenas os gentios que se convertiam ao judaísmo é que eram batizados. Ou então, nos apresenta o Velho Testamento, eram batizados os sacerdotes que haviam sido escolhidos para o trabalho no Santo dos Santos. E na época a que me refiro, os sacerdotes no Santo dos Santos, era para que eles fossem simbolicamente purificados para poder entrar no Santo dos Santos e cumprir o que era a designação da própria lei de Deus. Mas era sempre o batismo um símbolo externo de uma realidade íntima, uma realidade do coração, a renovação do relacionamento mais estreito com Deus. E por isso a necessidade da confissão do pecado antes do batismo. Nós aprendemos que quando estas multidões vinham a João Batista, porque ele se tornou extremamente popular, era uma novidade o batismo, e a mensagem era contundente, por que não dizer, que mensagem corajosa, que mensagem firme, tão necessária por causa da rebelião e do afastamento do povo de Deus, da vontade do Senhor. A mensagem de João Batista é de reprovação clara, é de encorajamento também, porque o que ele quer fazer naquela sua força de expressão na mensagem, ele quer que o povo se arrependa. Ele sabia da hipocrisia reinante, ele sabia do ritualismo, ele sabia que alguns queriam passar apenas pelos gestos de piedade e não pela realidade da mudança de suas vidas. E a palavra é dura: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos ou próprios de arrependimento. E é natural que perguntemos assim, mas por que motivos João Batista era assim tão duro? Era assim tão duro. Ora, nós não podemos saber exatamente tudo o que ocorria, mas nós podemos pensar que, como hoje, pode ser que muitos tinham uma apreciação muito grande pela aquilo que chamamos na nossa cultura brasileira de sensação de segurança. Sensação de segurança. No caso, não é segurança de bandidos. Vocês sabem que a polícia, muitas vezes, em determinados tempos, no nosso país, aparece com mais carros, com mais soldados em determinados lugares, como por ocasião do Natal, né? E a palavra que é dada pela mídia é o seguinte: muito bem, agora nós vamos ter sensação de segurança. E eu e os irmãos provavelmente têm às vezes o pensamento seguinte: de que adianta ter sensação de segurança sem ter segurança? De que adianta? Eu me sinto seguro. Não, irmão, o que nós precisamos não é sensação de segurança, não. Nós precisamos segurança mesmo. E só há segurança no nosso relacionamento com Deus quando nós somos honestos com nós mesmos. E reconhecendo o nosso pecado, nos entregamos a Deus para que Ele opere o que só Ele pode operar em nossas vidas, Alguns naquele tempo e no nosso tempo também, muitas vezes passam pelos gestos, pelos movimentos parecidos com arrependimento, porque é uma novidade, Talvez nós possamos dizer que nunca ser evangélico foi tão comum e tão popular
como nos nossos dias, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Quem sabe nós podemos abrir diante de Deus o nosso coração para aceitar esta palavra dura: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Para analisar a nossa própria vida e observarmos que esta palavra não era só para os circunstantes de João Batista, em preparação para a vinda de Jesus, é para nós também hoje, sim, porque a palavra nos serve também como serviu naquele tempo, tanto é que era assim que João Batista agia em nome do Senhor. No verso 10 diz assim, João Batista ainda dizia assim, não é? Ele dizia: olha, não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eles se engrandeciam com isso, Abraão é nosso pai. Aí João Batista dizia: eu vos digo que até das pedras, dessas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, batizo vocês com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem, aquele de quem eu sou precursor, é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele traz na sua mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Não há nenhuma dúvida sobre o que ele está dizendo. Se não houver arrependimento, o julgamento é certo. A separação de Deus é certa. O machado já está na raiz da árvore e o Senhor está pronto para cortar quem não dá fruto de arrependimento e para queimar com fogo. Amados, esta mensagem é extremamente forte e nós devemos entender o que ele está dizendo aqui. Nós não devemos ser ignorantes na interpretação da parte final do verso 12, e ele queimará a palha com fogo que não se apaga. Nós não devemos ser daqueles que, por não entendermos a palavra de Deus, pedimos fogo do céu, porque fogo, não há como imaginar que fogo aqui é só para purificar. Não, fogo aqui é para fazer sofrer, julgar, castigar quem não confia em Deus. É importante nós reconhecermos esta mensagem. É necessário entendermos esta mensagem até porque vem Jesus depois de João Batista. E Jesus vem pregando a mesma verdade. Sim, nós aprendemos na Escritura Sagrada que a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, arrependei-vos. É tão precioso quando nós levamos a sério esta mensagem da palavra de Deus. É interessante que quando nós estamos lendo o Novo Testamento, nós chegamos ao ponto em que Jesus vem para ensinar as verdades fundamentais do Evangelho. E ele vem e ele insiste e continua insistindo na mesma mensagem da necessidade de transformação da vida pelo próprio poder de Deus. Ora, é importantíssimo que Jesus vem e prega esta verdade. No capítulo 4 de Mateus e no verso 17, nós temos Jesus Cristo iniciando o seu ministério na Galiléia, no capítulo 4, e no verso 17, nós temos a seguinte palavra: daí em diante, Jesus começando o seu ministério, Jesus começou a pregar e dizia: arrependei-vos, porque o reino do céu já chegou. Arrependei-vos, o reino do céu chegou. Nós precisamos levar a sério a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus. Sim, devemos nos arrepender, porque todos nós somos
pecadores. Há muitos textos que são comprobatórios desta verdade, mas o texto mais citado na cristandade sobre este assunto é exatamente Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sim, devemos levar a sério a mensagem de João Batista e de Jesus Cristo especialmente, porque só há uma solução para esta questão da separação nossa de Deus quando nós permanecemos no nosso pecado. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 5, ele escreveu assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque somos pecadores e porque a única solução para o pecado é Jesus, o Salvador. E de fato nós aceitamos Jesus como nosso Salvador quando nós confessamos o nosso pecado e confessamos que Jesus de fato pode fazer o que Ele promete e o que Ele já cumpriu quando morreu na cruz em lugar dos pecadores. A respeito deste assunto, o texto fundamental a que sempre recorremos é o texto de Romanos, no capítulo 10, versos 9 em diante. Notem o que diz este texto, relembrem este texto. Porque se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, para o cumprimento da vontade de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo o que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto quer dizer que quando nós entendemos e nos colocamos diante de Deus, confessamos Jesus como Senhor e reconhecemos diante de Deus, nós somos pecadores, precisamos do perdão que só Jesus dá, nós podemos celebrar, e podemos e devemos celebrar com grande alegria a salvação que só Ele nos dá. João 3,16 é tão claro. Seria bom se todos os homens que conhecemos, homens e mulheres que conhecemos, soubessem pelo menos este texto da palavra de Deus, pois ele é tão claro a respeito destas questões sobre a salvação. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está, pois não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Que privilégio nosso de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Que privilégio nosso saber que o precursor de Jesus Cristo pregou arrependimento. Foi enviado por Deus para isto. E que Jesus continuou a falar a respeito do mesmo assunto. E pela graça de Deus nós podemos continuar ouvindo isso, para que cada vez que nós saímos do caminho do Senhor, saímos do trilho, começamos a cometer algo que desagrada a Deus, nós possamos, tocados pelo Espírito Santo de Deus, nos arrepender e ter a nossa vida transformada pelo poder de Jesus. Amados, é importante reconhecermos que tanto é o amor de Deus por nós, que Ele, de fato, apela para nós, apela ao nosso coração, para que nós nos entreguemos a Ele
e experimentemos a vida que só Ele pode dar, só Ele pode dar. Existem grupos religiosos, por que não dizer, é verdade, grupos religiosos cristãos, que por alguma razão, eu diria, por causa da influência de alguns teólogos, alguns de seus teólogos, dão pouco valor para o fato da decisão do homem a respeito da graça eterna e maravilhosa de Jesus Cristo. Há sim, e sempre haverá lugar para nós reconhecermos a soberania de Deus. Toda obra de salvação é obra de Deus. É por amor que Deus enviou o seu Filho ao mundo, como há pouco pensamos, através da leitura de João 3, versos 16 em diante. Mas jamais nos esqueçamos do aspecto da necessidade de cada um de nós, à luz do profundo amor de Deus, a graça eterna de Jesus Cristo, de aceitarmos, abrirmos o nosso coração, isto em linguagem poética, para que Deus opere as suas maravilhas, que são maravilhas não apenas para o futuro eterno, são maravilhas para este tempo, para esta vida, né? A vida de quem é do Senhor e se arrependeu dos seus pecados e se entregou ao poder de Deus é infinitamente melhor do que a vida daqueles que continuam na sua impiedade. Mas ninguém pode negar, a não ser que não entenda a linguagem clara do Novo Testamento, ninguém pode negar o fato de que Jesus apela para a nossa decisão pessoal. Tudo está pronto, mas é necessário que nós aceitemos. Alguns teólogos têm lutado tanto contra esse aspecto de que há um lado humano nesta questão de salvação, há um responso necessário humano, de que eles procuram negar os apelos de Deus na sua palavra. Não para condenar este meu amigo, a quem vou me referir mais uma vez, mas para mim é o maior exemplo. Certa feita eu estava com um amigo meu, que é desta linha de teologia, de que Deus é soberano, e Ele é, e que de fato não é o homem, não, Deus vem e, como se Deus vem e invade o homem que Ele quer invadir. E aí ele, numa conversa mais íntima, você não sabe que com o tempo passando, nós vamos ficando mais íntimos das pessoas, né? De início, este meu amigo fazia poucas perguntas teológicas, mas houve um dia em que ele diretamente perguntou a respeito disso, que devia estar na sua mente, né? A respeito dessas questões da salvação. Ele continuava ouvindo de seus líderes religiosos, seus pastores, que não, Deus faz tudo e pronto. E aí ele perguntou para mim assim, olha, pastor Norton, é o seguinte, eu sempre tive interesse em saber alguma coisa. Ele disse assim, o senhor crê que Deus faz apelo aos homens? Eu sabia exatamente o que ele estava pensando, qual era a intenção dele, né? E por causa da negação do seu grupo religioso, aí ele disse, há porventura, pastor Norton, algum apelo de Deus para o coração dos homens? Há algum apelo de Deus para o coração dos homens? É necessário alguma decisão dos homens? Estranha esta pergunta, não é, irmãos? Muito estranha. Aí o que eu respondi para ele foi o seguinte, sim, nas Escrituras. Talvez o irmão não esteja lembrado. E aí eu disse o seguinte, olha, nas Escrituras existe um texto que diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, as minhas exigências são suaves, o meu fardo é leve. Os irmãos creem que Deus apela? Graças a Deus, porque é só quando nós ouvimos o Evangelho
e o profundo interesse de Deus, que nós abrimos o coração por obra do Espírito Santo de Deus. É claro, é sempre por obra de Deus, porque o ministério do Espírito Santo de Deus, segundo o Novo Testamento, é exatamente nos convencer do pecado, da justiça e do julgamento de Deus. E uma vez convencidos, o coração abre, porque Deus age. E nós aceitamos o apelo de Deus, quando diz, por meio de Cristo, vinde a mim. E nós chegamos a Ele e experimentamos alegrias indizíveis. Nós já começamos a experimentar estas alegrias se temos Jesus. Mas é possível que tenhamos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho e na escola, que não têm esta alegria. Precisam ter. É possível que haja entre nós, ou ao alcance da minha voz, via internet, alguém que esteja prontinho para isto. Prontinho porque ouviram a mensagem? Não. Prontinhos porque muitas vezes já tem ouvido o toque, já tem recebido o toque do Espírito Santo de Deus, que convence do pecado. Recentemente, alguém do nosso meio de relacionamentos disse assim, é mesmo, pastor, quando nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus nos alerta para o nosso desvio. E nós podemos voltar para Ele. É por isso que eu disse e confirmei a palavra da Escritura. Arrependimento é mensagem não apenas para os que ouviram João Batista ou Jesus Cristo originalmente. É para nós hoje, que conhecemos esta verdade e temos o prazer de saber que uma vez arrependidos do nosso pecado, o nosso pecado é perdoado. E Ele nos livra do peso do pecado, mas Ele nos livra de toda injustiça. Ele nos dá forças para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus. Que privilégio. Será que há alguém hoje, ao alcance da minha voz, ou aqui, neste lugar, que está desejoso de dizer isso, confirmar isto publicamente? Quando nós cremos, nós devemos confessar. E você quer dizer, não, eu reconheço, eu sou pecador, mas Deus me ama. Jesus Cristo morreu por mim. O apelo de Jesus é para mim e eu o aceito hoje à noite. Se alguém aqui, nesta condição e que quer fazer isso, confirmar esta sua aceitação de Jesus como o seu Senhor, venha à frente enquanto nós cantamos este hino com que nós vamos completar este culto. E ao alcance da minha voz, via internet, se você chegou à conclusão de que de fato é o que deve fazer, porque já foi tocado pelo Espírito de Deus, a respeito da sua condição de perdição, porque pecador ainda não tocado e ainda não tendo experimentado o poder de Jesus na sua vida, comunique-nos esta sua decisão, para a nossa alegria e para podermos oferecer a nossa ajuda pessoal e direta, para que continuemos juntos a servir ao Senhor. Que Deus nos ajude e abençoe. Não nos esqueçamos de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Não nos esqueçamos da mensagem que ele pregou, não nos esqueçamos da mensagem de Jesus. Nos apropriemos do poder de Deus para a nossa salvação eterna. Apropriemos-nos do poder de Deus para vivermos segundo a sua soberana vontade, deste lado da eternidade, nestes dias breves que temos aqui, sim, porque a vida é breve. Eu quero lembrar aos irmãos que o Salmo 90, o salmista já diz, a vida dos homens é de cerca de 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, isto é, e nós partimos para a presença de Deus. Como é bom, não é? Tendo recebido a notícia da passagem para a eternidade da irmã Elza Navarro, podermos ter no nosso coração com muita firmeza a alegria, né, de que ela há muito tempo conhece o Senhor e que aplicou os seus talentos e dons para a honra de Deus, do Senhor Deus, para a glória de Deus e para a salvação de muitos que por meio dela chegaram a Jesus. Que Deus nos abençoe nestas convicções. Que Deus conforte os mais próximos dela, mas também esta igreja. Amém.